Muito bem, queridos irmãos, cumprimento mais uma vez aos que estão conosco aqui com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. O tema dessa manhã tem como título A Crucifixão do próprio eu. O versículo áureo é Gálatas, está em Gálatas capítulo 2, versículo 20, onde se diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos para a leitura do material. Quando é crucificado o próprio eu, o Espírito Santo toma os quebrantados de coração e faz deles vasos de honra. Eles estão em suas mãos como barro nas mãos do oleiro. Jesus Cristo tornará tais homens e mulheres superiores em poder mental, físico e moral. As graças do Espírito darão solidez ao caráter. Eles exercerão uma influência para o bem, porque Cristo habita na alma. A não ser que este poder convertedor impregne as nossas igrejas, e a não ser que venha o reavivamento do Espírito Santo de Deus, toda sua profissão jamais fará com que os membros da igreja sejam cristãos de verdade. Enquanto há pecadores em Sião que precisam arrepender-se de seus pecados, que têm sido acalentados como tesouros preciosos. Misericórdia, né? Marcar aqui e depois a gente comentar. Enquanto esses pecados não forem vistos e expulsos da alma, enquanto todo traço de caráter defeituoso e desagradável não for transformado pela influência do Espírito, Deus não poderá manifestar-se com poder. Há mais esperança para um pecador declarado do que para os que aparentam ser justos, mas não são puros, santos e impolutos. Quem está disposto a pôr o dedo em cima dos seus ídolos de pecados acariciados e permitir que Cristo purifique o templo, expulsando os compradores e vendedores? Quem está preparado para permitir que Jesus entre na alma e purifique de tudo que macula e corrompe? A norma é, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Mateus 5:48. Deus pede que os homens e as mulheres esvaziem o coração do seu próprio eu. Então, seu espírito poderá ter livre entrada. Parem de procurar fazer a obra por si mesmos. Peçam que Deus opere em vocês e por seu intermédio, até que as palavras do apóstolo se tornem as suas. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Devemos educar a mente para que pense de maneira saudável e não permita que se demore em coisas que são ruins. O salmista exclama: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Os pensamentos precisam ser delimitados, restringidos, impedidos de se espalhar e meditar naquilo que só tenderá a debilitar e poluir a alma. Os pensamentos devem ser puros e limpas as meditações ou reflexões do coração, de modo que as palavras da boca sejam agradáveis ao céu e também proveitosas àqueles que estão ao nosso redor. Cristo disse aos fariseus: porque a boca fala do que está cheio o coração. Digo-vos de que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus ensinou a seus ouvintes que a lei era transgredida pelos pensamentos, antes que o mau desejo realmente fosse colocado em prática. Temos a obrigação de controlar os nossos pensamentos e sujeitá-los à lei de Deus. Os velhos costumes, as tendências hereditárias, os antigos hábitos precisam ser abandonados, pois a graça ela não é herdada, ela é cultivada.
O novo nascimento consiste em ter novos motivos, novos gostos, novas tendências. Os que são gerados por uma vida nova pelo Espírito Santo tornam-se participantes da natureza divina. E em todos os seus hábitos e prática, eles evidenciam sua relação com Cristo. Que ninguém pense que a sua maneira de proceder não precisa ser modificada. Os que julgam assim são aptos a empenhar-se na obra de Deus, pois não sentirão necessidade de avançar constantemente, ou melhor, os que julgam assim não são aptos a empenhar-se na obra de Deus, pois não sentirão a necessidade de avançar constantemente para uma norma mais elevada, fazendo um contínuo progresso. Ninguém pode andar em segurança se não desconfiar do próprio eu e se não estiver olhando constantemente para a obra de Deus, estudando-a com um coração voluntário, para ver se seus próprios erros e para aprender a vontade de Cristo, e orando para que seja efetuada nele, por ele e através dele. Eles mostram que a sua confiança não está em si mesmo, mas em Cristo. Estão sempre procurando dominar o próprio eu, deixar de lado tudo que esteja impregnado dele e substituí-lo pela mansidão e humildade de Cristo. Estão olhando para Jesus, crescendo nele, obtendo luz e graça da sua pessoa para que possam difundi-la a outros. Queridos, temos aqui então alguns pontos para reflexão. Que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. Como disse, o título é A Crucifixão do Próprio Eu. Agora, por que ser crucificado? E por que a crucifixão do próprio eu? Nós temos essa proposta da crucifixão do próprio eu, a proposta do que ocorreu com Cristo. Cristo se permitiu ser crucificado e se entregou para ser crucificado, para que, através do que o seu corpo naquele momento representava, que era a entrega dos pecados por toda a humanidade, ele pudesse viver ou ter uma morte com aqueles pecados para que nós pudéssemos ter vida. Uma vida de submissão, uma vida de entrega. E nessa proposta, ser crucificado não é algo agradável, mas é algo necessário. A reflexão dessa manhã focou muito naquilo que nós pensamos, naquilo que nós permitimos que entre na nossa mente e que tomemos tempo refletindo sobre isso. E como o que estes pensamentos, ou quanto que esses pensamentos estiverem dominando a nossa mente, nos levarão para uma vida de entrega ou nos levarão para uma vida de ruína. É normal, pelo fato de termos uma tendência pecaminosa, né? Ou seja, de sermos pecadores por natureza, como a Bíblia diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, pelo fato de sermos pecadores por natureza, é normal que a nossa mente, hora ou outra, se detenha em algum tema que não é do agrado de Deus. Se detenha no sentido de que venha à mente. É normal que venha à mente um outro sentido, um pensamento que não agrade a Deus. Agora a pergunta não é se este pensamento vem à sua mente. É o que você faz com ele na hora que ele vem à sua mente. Você o nutre, você se demora nele, você dá mais pensamento ainda, vai elaborando ele, ou você o repreende? Ou você canta um hino, ou você lembra de uma passagem bíblica pedindo auxílio do céu para que aquele pensamento vá embora. Quando um sentimento de mágoa, de rancor, de ódio vem à sua mente, quando um desejo de falar algo mal contra alguém, ou quem sabe até de dizer um palavrão, você nutre aquele pensamento ou você o repreende? Aí está a grande diferença. E basicamente, e aí voltando
no tema da reflexão, que diz a crucifixão do próprio eu, fazer isso continuamente é um ato de uma crucifixão ou crucificação contínua. Por quê? É necessário que eu negue a minha própria vontade continuamente, as minhas tendências naturais continuamente. Esse foi o processo pelo qual os discípulos precisaram passar, e mesmo depois de receber o batismo do Espírito Santo, eles precisaram continuar vigiando para não cair em pecado. Posso dar um exemplo muito óbvio, muito claro, evidente na palavra de Deus. Pedro, quando próximo de pessoas gentílicas, sem ninguém mais por próximo, tinha um proceder com eles, falava de uma forma tal. Aí chegaram irmãos judeus, aí Pedro se afastou. Diz que pensamento errado é esse? Que atitude errada é essa? Que atitude pecaminosa de criar dissensão, facção, divisão. Ele precisou ser repreendido. Então perceba que, mesmo à medida que uma pessoa se entrega a Deus, enquanto Cristo não voltar, enquanto nós não formos, como está escrito, no abrir e fechar de olhos, as pessoas serão transformadas, esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Enquanto isto não acontecer, teremos as nossas tendências más. Isto, entre aspas, não é o problema. O que fazemos com essas tendências más é o problema. Naquela situação, Pedro poderia ter agido de forma dissimulada, Pedro poderia ter fingido que não ouviu, Pedro poderia ter continuado com essa atitude errada, mas a palavra de Deus diz, quer dizer, a palavra de Deus não diz claramente, diz que ele foi repreendido, mas nós queremos crer, pelo fato dessa situação não se repetir, não ter nenhuma outra menção, queremos crer que ele se arrependeu ali. A pergunta é, quando você está diante de uma tentação, o que você faz? E aqui, talvez esteja o principal ponto. Por que a meditação cita a crucifixão do próprio eu, e por que cita tantas vezes essa necessidade de você prestar atenção no que você pensa, no que vem à sua mente, naquilo que você permite, que você medite, reflita de forma contínua? Porque é um ato de negação. É um ato de você parar de pensar em você e parar a pensar mais em Deus e nos outros. Se você for olhar para os discípulos, você vai perceber que o que antes era o desejo deles, era o quê? Era o eu. Ora, qual era o objetivo ou o desejo dos discípulos? Era um. Senhor, que o Senhor seja o rei de Israel. Aí vem a mãe de Tiago e fala assim, olha, que se sente um do meu lado, eu te faço um pedido, que se sente um do teu lado esquerdo, ou do teu lado direito, possessão, hierarquia, poder. Pedro, Tiago, se não me engano, falando quando passaram por uma vila em Samaria e não sendo recebidos ali, Senhor, quereis que a gente faça descer fogo sobre esta cidade? De novo, um desejo de supremacia. Não ouviram a nossa palavra. Quando outra pessoa estava pregando e não quis seguir, falando sobre o nome de Jesus, e não quis seguir os discípulos, vieram para Jesus, queremos que o repreendamos? Ele não faz parte do nosso grupo? Ele não está com a gente? Ele não é dos nossos? Como assim? Só nós podemos falar de Jesus. De novo, essa proposta de pensar no eu, de pensar no ego, né? Até em hebraico, aramaico e grego. Em grego, o ego, né, o eu, é falado ego, e daí que vem a palavra egoísmo, né? Ou seja, o prestar muita atenção no eu. E as situações são constantes. Quando chegam as criancinhas para abraçar a Jesus, e as mães trazem, não, vocês estão atrapalhando. Criança aqui não. Está atrapalhando Jesus.
Jesus está aqui para cuidar, para ser visto, para ser notado. O que ele vai fazer pela criança? A criança está bem, né? Ele está aqui para curar, ele está aqui para que as pessoas vejam o poder dele. Então, Jesus repreende eles de novo. As situações foram constantes. Momentos antes de Jesus ser crucificado, horas antes, para ser mais exato, para ser mais preciso, horas antes de Jesus estar para ser preso, crucificado, estão eles lá, na ceia, discutindo quem vai ser o maior, quem vai ser o menor. 3 anos e meio depois de terem estado com Cristo, ainda estão lá discutindo. Não, veja bem, porque talvez eu seja mais importante que você menos do que ele e tal. Foco no eu. Foco na minha vontade. Foco no meu desejo. Foco nos meus planos. E aí, o versículo que foi citado aqui, eu gostaria de ler novamente com vocês. Está aqui em Mateus 5,48. Eu vou ler aqui e depois eu vou pedir para que você abra comigo a Bíblia em uma passagem correlata, porque esta mesma frase ela é citada em outra parte da Bíblia. Então, eu estou abrindo aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 48, que diz assim. Mateus 5,48. Não é 5,48. Aqui está escrito como 5,48, mas não é. Ok, vamos lá. Está em... desculpa, gente, eu estou em Marcos. Aí não ia dar mesmo. Mateus 5,48. Bênção. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Mas se você for olhar esse versículo, ele está dentro de um contexto em que ele fala, olha, este versículo, este contexto, essa frase, ela foi citada em outro livro do Evangelho. E aí ele fala, está lá em Lucas capítulo 6. Eu gostaria de convidar vocês agora para ir lá em Lucas capítulo 6, para a gente ver como esta passagem, essa fala de Jesus aparece. E aparece da seguinte maneira. Lucas, capítulo 6, do versículo 32 ao 36. É a mesma parte que Jesus vai falando. Ele coloca aqui do versículo 32 para frente. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que amam eles. Se vocês fazem bem aos que fazem bem para vocês, qual é a vossa recompensa? Ele vai falando do amor ao próximo. E quando chega lá no final, olha só como aqui aparece. Sejam misericordiosos, como também misericordioso é vosso Pai. Lá em Mateus fala, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai. Aqui a gente entende que perfeição é essa que Cristo quer que a gente alcance. É o ser misericordiosos. É ser o amoroso. É ser bondoso, como bondoso é nosso Pai. E aí a gente vai compreender que nesse processo da crucifixão do eu, o que Deus está pedindo para fazer é pare de pensar em você mesmo. Este foi o problema dos discípulos ao longo da sua vida. O eu. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou sentar do lado, vou sentar do outro, eu quero que eles morram, eu quero que eles se afastem de você, Jesus, eu quero que ele pare de falar, eu quero... Tudo eu. Quando a gente olha para o originador do pecado, qual foi o problema dele? Eu. Eu subirei acima das estrelas de Deus, no mais alto monte, me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. É o que está escrito na palavra de Deus. Este foi o pecado de Satanás. Eu. Olhar para si. Quando a gente olha, entretanto, para a atmosfera que circunda o céu, a atmosfera que circunda o céu, o próximo é o amor. Porque o amor só existe à medida que eu consigo desejar o bem para outra pessoa. O amor só existe quando eu desejo fazer o bem para alguém. E é isso que a gente vê evidenciado na vida de Cristo. É isso que a gente vê evidenciado ao longo da palavra de Deus. Em todas as interações que Cristo, que Deus teve com a humanidade. Mesmo quando a gente vê Cristo repreendendo, Deus repreendendo, como a palavra de Deus diz,
né? Não despreze a repreensão de Deus, porque Deus ama, Deus repreende a todos quanto Ele ama. Então, se Deus repreende, é porque Ele ama. Como um pai ama o seu filho e repreende para que ele aprenda, Deus assim faz com aqueles que possam estar afastados ou errados. E vejam que Deus não tem desejo algum que qualquer pessoa se perca. Como está escrito, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, para que o ímpio seja uma nova pessoa. Então, queridos, poderíamos continuar refletindo um pouco mais sobre o tema, mas nosso compromisso é sempre das 5 às 6 e já são 5h59. Então, meu pedido, minha oração para você nessa manhã é que você permita com que o Espírito Santo possua sua mente, tome o seu pensar, tome o seu desejar, para que você não esteja olhando para si mesmo, como Satanás olhou, como os discípulos olharam antes de receber o batismo do Espírito Santo, e como alguns ainda tentaram continuar fazendo, né, dissensões, facções. Não. Que nós sejamos perfeitos, ou, como vimos em Lucas, que nós sejamos misericordiosos como misericordioso é o vosso Pai. Ou seja, que nós olhemos mais para os outros, que nós pensemos no bem-estar dos outros e não no nosso. Que nós olhemos com amor para os outros como Deus olha para a humanidade. É fácil? Não. Nós somos bombardeados de todas as formas, de todos os jeitos, falando que você é importante, que você precisa disso, que você precisa daquilo, porque olha esse negócio para você, porque olha aquele produto para você, porque você merece isso, você merece... Nós precisamos olhar para a Bíblia e ver o que Deus pede para que a gente faça. E que assim Deus nos transforme em um vaso novo. Teríamos um hino final, mas já são 6 horas. Então, que Deus transforme você em um novo vaso, que Ele renove a sua vida, que Ele quebre aquilo que você é hoje e faça com que você seja uma nova pessoa.